dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, semana acabando, isso quer dizer que já na próxima semana eu inicio o terceiro ciclo de quimioterapia lá no Hemorrio. E com isso eu começo a maratona de idas ao Hemorrio para fazer a primeira parte do tratamento, que são as injeções de azacitidina. Meu protocolo de quimioterapia envolve 2 medicamentos, tá? As injeções de azacitidina, que elas duram 7 dias, né? No caso, uma semana inteira, né? De 5 dias, pula sábado e domingo e continua segunda e terça. Eu teria a opção de fazer a semana inteira, incluindo sábado e domingo. Só que acessar o Hemorrio aos finais de semana, além de ser cansativo, né? Você vai perder ali a manhã inteira do final de semana. O acesso ao Hemorrio, como ele fica localizado no centro do Rio, ele se torna mais difícil. Ele fica mais vazio os finais de semana, o transporte já diminui, né, as opções também nesse período. Então eu particularmente prefiro pular o sábado e domingo. Segundo meu médico, não tem problema, estudos já mostram que o protocolo sendo feito dessa forma surte o mesmo efeito, então eu tenho preferido fazer isso. Vou de segunda a sexta, pula sábado e domingo e vou segunda e terça. E a semana começando não é simplesmente eu ir ao Hemorrio, voltar e tá tudo certo. Eu preciso organizar toda a minha semana. Para eu fazer uma ida dessas ao Hemorrio, eu perco toda a manhã do meu dia. Eu preciso acordar muito cedo e chego em casa na metade do dia, basicamente. E isso acaba alterando a rotina de toda a casa. Para que as coisas funcionem de maneira adequada, eu preciso fazer alguns ajustes e me preparar com um pouco de antecedência para que tudo ocorra de maneira normal e tranquila. Então, hoje eu vou falar um pouquinho desse pré-quimioterapia, o que eu preciso fazer para que tudo ocorra como esperado nessa primeira semana. O primeiro ponto que eu preciso ajustar é a rotina do sono. Para chegar ao Hemorrio às 6h30 mais ou menos, que é o horário que eu costumo chegar, eu preciso acordar pelo menos às 4 horas da manhã. É o tempo que eu preciso para me arrumar e me deslocar até o Hemorrio. Isso porque eu gosto de fazer esse procedimento logo cedo, ser o primeiro a fazer, né? Chegar na primeira hora do dia, porque quanto mais cedo eu faço, mais cedo eu vou para casa e eu perco menos tempo do meu dia. Então eu costumo chegar lá às 6h30, às 7 horas eu dou entrada, lá pelas 10, 10h30, às vezes 11 horas, estou finalizando o procedimento, venho para casa, ou seja, eu só perdi a manhã do meu dia. Se eu chegar lá às 10, 11 horas, eu vou sair no meio da tarde, às vezes no final da tarde. Isso é muito ruim, porque acaba que eu perco o dia inteiro, basicamente. Então, para eu acordar às 4 horas da manhã durante uma semana e meia, basicamente, eu preciso ajustar a minha rotina de sono, ou seja, o horário que eu vou dormir, né, para ser compatível com o horário que eu vou acordar. Confesso que eu tenho pecado bastante nesse quesito e isso tem me atrapalhado bastante. Em um desses protocolos eu estava indo dormir por volta das 11 horas e teve dias que eu fui dormir quase 1 hora da manhã. Isso me atrapalha bastante, porque no dia seguinte eu estou bastante cansado, eu fico bastante debilitado, e isso acaba comprometendo o restante do meu dia. Como esse é um protocolo que ele é pesado por si só, ele já abaixa a imunidade, às vezes meus marcadores sanguíneos, e me deixa mais cansado, acaba me prejudicando ainda mais. Então o sono para mim nesse momento ele é muito importante. Eu preciso dormir pelo menos às 10 horas da noite para ter aí umas 6 horas de sono, o que seriam suficientes, não adequado, mas já me garante pelo menos que eu vou dormir tranquilo. Antes do diagnóstico já tinha o hábito de acordar muito cedo, então isso é mais tranquilo para mim. De qualquer forma, acordar às 4 horas da manhã não é fácil para ninguém, você precisa se preparar para isso. Tive que mudar um setup aqui rapidinho da gravação, porque o sol estava subindo aqui atrás do prédio e ficou muito forte no meu rosto, além de iluminar demais, eu não estava conseguindo enxergar nada. Então precisei fechar a persiana e ligar uma outra iluminação aqui, então mudou um pouquinho, né? Do outro jeito eu acho que estava bem melhor a iluminação, mas eu precisei fazer esse ajuste. O segundo aspecto da minha preparação para essa semana é a minha alimentação.
Como eu já falei em outros vídeos, eu preparo meu café da manhã, mas eu deixo para comer ele lá no Hemorrio. Primeiro que eu ganho tempo, não vou precisar comer aqui, perder esse tempo, né, tomando meu café da manhã. E outra que levando, eu acabo ficando mais tempo saciado, né? Eu não vou ficar com fome. Se eu comer às 4 horas da manhã aqui em casa, quando eu chegar lá eu vou estar com fome. Além disso, eu deixo preparado o café da manhã e o lanche da escola da minha filha. Isso tudo para facilitar o processo para minha esposa logo pela manhã. Como elas acordam muito cedo e precisam sair cedo, se eu deixar isso pronto, já facilita o processo. Além disso, como sou eu que preparo o almoço aqui em casa, principalmente durante a semana, eu preciso já deixar isso organizado com antecedência. Então, como eu acordo muito cedo, não vou ter condições de comprar nada pela manhã, tá? No máximo um pão no mercadinho aqui do condomínio, como já fiz outro dia, eu preciso fazer isso no final de semana que antecede o início dessa quimioterapia. Então, preciso ver se tem pão, se tem um lanche da minha filha, né, se tem leite e essas coisas que a gente costuma tomar no café da manhã aqui em casa. Então, eu preciso comprar tudo que a gente vai precisar de café da manhã com antecedência para nessas manhãs de quimioterapia que eu acordo muito cedo, não ter surpresa, não ter nenhum imprevisto. Já com relação ao almoço, costuma ser uma semana que eu faço pratos mais simples ou pratos únicos. Um empadão, por exemplo, um estrogonofe, que é um mais prático, mais fácil de fazer, e geralmente eu faço para mais dias, ou seja, para ele durar aí pelo menos uns 3 dias. Isso me deixa mais tranquilo porque a minha esposa vai ter comida para levar para o trabalho e eu vou ter almoço quando eu chegar, porque geralmente eu chego por volta de 12h30, 1h das sessões, e se eu chegar em casa e ainda tiver que preparar comida, vai ser meio chato, vou ficar morrendo de fome, enfim, vai ser mais trabalho para mim, mais estresse. Essa rotina tem funcionado, então eu prefiro fazer dessa forma. O terceiro aspecto do meu preparo é a minha logística ou transporte. Para ir a essas sessões de quimioterapia, eu costumo fazer isso de transporte público, porque de carro é praticamente inviável, tá? Além de ficar caro, o problema de lá é o estacionamento. Lugar público para estacionar lá é praticamente impossível. Tem uma rua em frente que é possível parar, só que ela já é tomada por carros, né, desde cedo. E existe um estacionamento pago ali na rua, que ele abre às 7, mas o tempo que eu fico lá de permanência é muito longo e acaba ficando muito caro, o que torna isso inviável. Então, geralmente, para ir ao Hemorrio, eu faço isso utilizando um frescão que passa aqui perto. Ele é um pouco mais caro, mas ele é mais rápido, ele é mais tranquilo e ele é preciso no horário. Eu costumo levar entre 40 e 50 minutos para chegar até lá. Isso garante que eu vou sempre chegar no horário que eu quero, eu não vou ter surpresa de um ônibus enguiçar ou dele demorar demais ou ir muito cheio, até porque é um período em que eu estou mais vulnerável, né? Porque a imunidade vai estar mais baixa por causa da medicação e eu preciso tomar um cuidado maior. Esse ônibus que eu pego, ele costuma ir vazio, dependendo do horário ele vai na sua capacidade quase total, mas não é um ônibus que ele vai super lotado. Então isso acaba me dando um controle melhor nesse sentido, eu não estou me expondo demais. E na volta eu utilizo um ônibus convencional, que pelo horário ele é mais tranquilo, ele vai vazio, eu consigo pegar com tranquilidade e como eu não tenho aquele compromisso de chegar em horário certo em casa, né, me dá essa liberdade também. E esse tipo de deslocamento eu faço durante essas idas ao Hemorrio de rotina, né? Quando é uma situação de emergência, por exemplo, eu não estou me sentindo bem, eu estou mal, ou uma emergência de fato que eu preciso ir com velocidade para o Hemorrio, aí eu faço uso de aplicativo ou peço ajuda de alguém, algum parente, alguma coisa assim. E aqui eu preciso me preparar financeiramente mesmo. Como eu uso o aplicativo Jaé, que é a empresa que controla os bilhetes do Rio, eu preciso ter saldo suficiente para fazer todo esse transporte. Como eu já falei em outro vídeo aqui, eu tenho gratuidade em alguns deslocamentos desse trajeto. Porém, o saldo que eles me deram foi insuficiente para eu poder fazer todo o tratamento que eu preciso no mês.
Além disso, esse ônibus que eu pego pela manhã, que é o Frescão, ele não é coberto pelo Joair. Então eu vou ter que abastecer o meu cartão o suficiente para eu poder fazer todo esse trajeto, né, de ida, né, e de volta quando o cartão se encerrar ali as gratuidades. Então eu costumo fazer a conta de todos os deslocamentos que eu vou precisar fazer nessas primeiras 2 semanas, tá? E já faço a recarga, já deixo ali tudo abastecido para não ter surpresa, para chegar na hora o negócio dar como bloqueado e eu ficar na mão. O próximo item dessa minha preparação para essa semana é a minha agenda da semana. Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, eu sou programador e trabalho de home office, ou seja, eu utilizo a minha casa como meu local de trabalho. Mas além dos trabalhos que eu preciso realizar, frequentemente eu tenho reuniões virtuais que eu preciso fazer, né, com as empresas. Então eu preciso ajustar todos esses compromissos para que eles aconteçam na parte da tarde, né, na segunda metade da tarde, porque me dá mais segurança se eu chegar um pouco mais tarde um dia, né, eu não vou perder um compromisso importante, uma reunião que eu precisaria estar presente. E meus demais compromissos pessoais vão ser todos adiados aí para a parte da tarde também, já que eu vou estar comprometido com a parte da manhã. Então, essa semana acaba tornando meus dias mais cansativos, porque além dessa rotina que eu faço durante a manhã no Hemorrio, ainda tem a parte da tarde que eu preciso dedicar ao trabalho, além das tarefas pessoais, as rotinas da casa aqui que eu preciso manter. Então, chega no final do dia, eu estou acabado. O próximo aspecto da minha preparação é a minha mochila, com tudo que eu costumo levar, que eu vou precisar nesse dia, vai ser útil para mim. Vou inclusive deixar ela aqui em cima para facilitar. E o primeiro item, né, que eu tenho que levar é a minha carteirinha de quimioterapia. Essa carteirinha eu preciso apresentar lá toda vez que eu vou fazer uma sessão de quimioterapia. Eles carimbam, assinam, fazem o pedido, né, e eu aguardo a medicação. Esse é um item indispensável que eu preciso carregar todos os dias comigo. Um segundo item que eu preciso levar na minha mochila é a minha água. Eu costumo levar nessa garrafa aqui bastante água. Só no meu trajeto até o Hemorrio já é o suficiente para eu precisar me hidratar adequadamente. E lá, apesar de ter bebedouros disponíveis e tudo mais, eu preciso me deslocar entre os andares para fazer isso. Então eu prefiro levar minha garrafa, tá? Encho se precisar, tá? E fico hidratado lá o suficiente. Então não pode faltar água. O próximo item que não pode faltar na minha mochila é minha comida. Eu costumo levar o café da manhã, como eu falei lá no início, para eu comer lá no Hemorrio, né, para me dar mais tempo de saciedade. Mas além disso, eu costumo levar um lanche também, geralmente alguma coisa para eu comer na volta, né, ou no meio do processo. Eu já disse que o Hemorrio ele fornecem um lanche lá pela manhã, no almoço e à tarde. Mas às vezes não é suficiente. Você chegar lá bem cedo e sair pela hora do almoço, um lanche não vai segurar a sua fome. Então eu gosto de levar sempre mais um lanche extra além do café da manhã para eu comer, né, na hora que eu estiver voltando, se me der fome. Outro item que não pode faltar na minha mochila é o meu kit de higiene. Como eu fico muito tempo lá, eu tomo meu café da manhã, às vezes eu como de novo, eu preciso fazer uma higiene adequada. E um item essencial que eu não deixo de levar para qualquer lugar que eu vou é um kit de remédio de apoio. Esse kit contém basicamente remédios para dor e enjoo. São remédios que eu vou precisar usar ao longo desse ciclo. É comum, inclusive, nos primeiros dias do ciclo, eu sentir um enjoo muito forte, geralmente após a aplicação ou algumas horas depois. Já houve casos, por exemplo, de eu sentir uma dor fortíssima logo após a aplicação, isso na volta para casa. Por sorte, eu estava com um remédio para enjoo, tomei e consegui resolver. Então, uma coisa que ela tem que estar sempre na minha bolsa, independente para onde eu vá. Outro item indispensável na minha bolsa é um power bank. Eu já falei isso num vídeo sobre coisas que eu levo para as minhas internações ou consultas, e o power bank é um deles. Meu celular ele já está com a bateria comprometida, ele demora a pegar carga e acaba muito rápido. Então um power bank desse aqui garante que eu fique o dia inteiro lá sem precisar de uma tomada, né, e não fique sem telefone. E outro item que eu preciso levar, que para mim é indispensável, é um bom casaco.
O Hemorrio, assim como qualquer hospital, é muito frio, né? Faz muito frio lá dentro porque é a temperatura segura que eles precisam que o hospital fique para evitar a proliferação de bactérias e tudo mais. Então, como eu passo muito tempo lá, inclusive tem situações em que eu acabo cochilando lá quando dá, eu preciso de um casaco para poder dar conta do recado. E mesmo morando no Rio de Janeiro, no meio de um sol escaldante de 33 graus, eu tenho que levar o casaco porque eu vou precisar dele. E um outro item que eu tenho levado e que tem feito toda a diferença nas minhas idas nessas sessões de quimioterapia é o meu travesseiro inflável. Eu já mostrei ele em outros vídeos aqui no canal. Eu ganhei ele do meu irmão. É um travesseiro de acampamento, só que ele é inflável. Ele tem uma válvula de enchimento aqui que ajuda você a encher ele sem precisar assoprar. Ele é super confortável, ele é prático, ele é pequeno, tá? Não ocupa muito espaço, e eu tenho usado ele para fazer minhas sonecas lá, para tirar um cochilo enquanto eu espero a medicação chegar. Já me pediram outras vezes, eu vou colocar o link desse produto aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse. Vale muito a pena, esse modelo aqui é muito bom e super recomendo mesmo. Então a minha mochila é uma coisa que eu gosto de preparar já no início da semana, antes de começar essa rodada de químio. Eu deixo ela pronta com tudo que eu vou precisar, inclusive a minha roupa ela fica preparada sempre no dia anterior, para eu não precisar ter que arrumar nada. Numa situação dessas, onde eu acordo muito cedo e preciso sair logo, eu não gosto de ter que tomar decisão, de ter que procurar coisa e pensar onde está tal coisa, o que eu tenho que levar. Eu faço isso no dia anterior, estou com a cabeça fresca, eu estou relaxado, então eu consigo pensar com clareza o que eu preciso levar, que roupa eu vou usar no dia seguinte, e deixar isso já tudo separado, tudo organizado. Então no dia seguinte eu costumo acordar, tomo meu banho, já boto a roupa que está separada, faço meu café da manhã, coloco dentro da mochila que já está toda pronta, é só pegar. Então eu não tenho medo de que esquecer alguma coisa, por exemplo. Será que eu estou com a carteirinha? Será que o powerbank está carregado? Está na mochila? Será que eu estou levando meu casaco? Não, está tudo pronto aqui, já está tudo organizado, é só botar nas costas e sair. Parece besteira, mas faz toda a diferença, você não precisar ter que fazer isso pela manhã. Eu ia perder aí mais uns 20 minutos, talvez, se eu tivesse que pensar e fazer essas coisas pela manhã. E esse vídeo foi um pouco da preparação que eu faço para essa minha rotina de quimioterapia, que vai acontecer na próxima semana. É uma coisa que eu preciso parar, pensar, organizar e estruturar. E resolvi trazer esse vídeo para vocês aqui e mostrar como eu faço isso, como é essa minha rotina. Esses meus preparativos me ajudam não só na prática, ali na logística em si, no acordar cedo, na facilidade de ter as coisas à mão, mas me ajuda psicologicamente também. Porque quando as coisas estão organizadas, estão estruturadas, você pensou nelas com antecedência, isso não te gera ansiedade. Ou seja, você não fica preocupado se você esqueceu alguma coisa, se está faltando algo, se você tem tudo o que precisa ali. Então isso te dá mais tranquilidade e você encara essa semana, esse início de ciclo, com mais leveza. Então é uma coisa que emocionalmente, ou psicologicamente acaba me ajudando bastante. Então é isso. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixe seu like se você gostou. Se você ainda não é inscrito, chegou novo aqui no canal, se inscreve, marca o sininho para receber a notificação. Tenho postado vídeo todos os dias aqui, então você recebe a notificação sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar sua mensagem. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica, não importa, deixa aqui nos comentários do vídeo. Vou ter o maior prazer em te responder. Vou me despedindo por aqui, mas amanhã eu estou de volta. Então, até o próximo vídeo.